Um recipiente de capacidade térmica igual a 200 calorias por grau Celsius contém 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Qual é, em unidade de 10 a segunda gramas, a massa do corpo constituído por um material de calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius, que deve ser introduzido no recipiente a 100 graus Celsius, para que a temperatura final do sistema seja igual a 30 graus Celsius. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para interpretar a questão e colocar os dados. Fica mais fácil. Então, nós temos um recipiente, água e um objeto com massa M, né? Então, primeira coisa, nós sabemos que a capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, é igual a M vezes C, que é a massa vezes o calor específico. Então, onde tem M vezes C, eu vou colocar a capacidade térmica nos dois espaços. Então, vamos entender a questão. Um recipiente de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius. Então, no lugar do M e do C, 200 calorias por grau Celsius. Contém 500 gramas de água. Então, água, massa, 500 gramas. A 0 graus Celsius. Então, temperatura inicial 0 graus Celsius. Qual é, em unidade de 10 a segunda gramas, a massa do corpo? Então, nesse caso aqui, a massa do corpo, que eu chamei de M, vai ser X. Qual é a massa do corpo em unidade de 10 a segunda gramas por um material de calor específico? Então, o calor específico do material é de 0,2 calorias por grama grau Celsius. Calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico do material, que deve ser introduzido no recipiente a 100 graus Celsius. Então, a temperatura inicial desse objeto, desse corpo aí, é de 100 graus Celsius. Para que a temperatura final do sistema seja igual a 30 graus Celsius. Temperatura final é θ2. Então, como ele está dizendo que a temperatura final do sistema, ou seja, um recipiente dentro contendo água e um corpo de massa M, se a temperatura do sistema é de 30 graus Celsius, quer dizer que tudo vai ficar a 30 graus Celsius, quando ele atingir o equilíbrio térmico. Então, vai ser θ2 nesses três espaços, do recipiente, da água e da massa, já que todos eles estão juntos e vão atingir um equilíbrio térmico. A pergunta é a seguinte: quanto é a temperatura inicial do recipiente? Que aparentemente ele não deu, mas isso aqui é uma interpretação de texto. Se a água está dentro do recipiente e ele disse que a temperatura inicial da água é 0, então, se a água estava a 0 graus Celsius, então o recipiente também estará a 0 graus Celsius, porque eles estavam juntos, o recipiente e a água dentro. E o calor específico da água, ele não deu na questão, mas nós sabemos que o calor específico da água é 1 calorias por grama grau Celsius. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nesse caso, 30 menos 0. Então, a variação de temperatura do recipiente é de 30 graus Celsius. Da água também, 30 menos 0, 30. E a variação de temperatura do corpo de massa M, 30 menos 100, menos 70. Não é 100 menos 30, é 30 menos 100. Então,
Se você quiser analisar, 30 menos 100, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é 100, o sinal de 100 é negativo. Então, por isso que a variação de temperatura do corpo de massa M é menos 70 graus Celsius. Então, nós sabemos que a quantidade de calor, como tem 3 objetos, Q1 mais Q2 mais Q3, tudo isso é igual a zero. Quem é Q1? Q1 é a quantidade de calor do recipiente, Q2 é a quantidade de calor da água e Q3 é a quantidade de calor do objeto de massa M. Então, Q1 vai ser C, que é a capacidade térmica, que é M vezes C, delta θ. Q2 vai ser M, C, delta θ. E Q3, M, C, delta θ. Vamos substituir. A capacidade térmica, 200, vezes variação de temperatura, 30, mais a massa de Q2, 500, calor específico, 1, e delta θ, 30. A massa do objeto, X, calor específico, 0,2, e a variação de temperatura, menos 70. Então, agora vamos fazer essa continha. 200 vezes 30, esquece o zero. 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3. Com mais 6 zeros, 3 zeros, 6.000. 500 vezes 1 vezes 30. Esquece o zero por enquanto. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, dá 15.000. X vezes 0,2 vezes menos 70. Mais com menos, menos. Então, vai ficar aqui menos 0,2 vezes 70. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 7 é 14. Uma vírgula e uma casa decimal. Então, dá menos 14x. Tudo isso igual a zero. Então, ficou 6.000 mais 15.000. 15 mais 6, 21. Então, dá 21.000. Mais com menos é menos. Menos 14x é igual a zero. Vou passar o 14x para o outro lado. Então, vai ficar 21.000 é igual a 14x. 14x é igual a 21.000. 14 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 21.000 dividido por 14. Vamos dividir aqui. 21.000 por 14. 21 dividido por 14 dá 1. 4 para 11, 7. Vai 1. 2 para 2, nada. Baixa o 0. 70 dividido por 14, 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 1 vezes 5 é 5, com 2, 7. Esses dois zeros baixa para cá. Então, isso quer dizer que a massa do corpo M é de 1.500 gramas. Só que ele está querendo na questão quanto é a massa em unidade de 10 a segunda. Então, esses dois zeros aqui, ó, é 10 elevado à segunda. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 15, 1.500. Então, a massa em unidade de 10 a segunda, a resposta é 15. É só esse primeiro número, porque 10 a segunda é que ele está pedindo. A resposta é 15. Até a próxima.